A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2. Livro de Ezequiel, capítulo de número 2. O título diz: A vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Amém, Jesus? Lê comigo os 2 primeiros versículos. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Amém, Jesus? Ezequiel estava desolado. O povo de Israel estava afastado de Deus. Você tem a ideia disso perfeita quando você chega lá no capítulo 37, você vê o vale dos ossos secos. Aquele vale que Deus mostrou para Ezequiel, nós não vamos chegar lá agora, era exatamente o povo de Israel, o povo de Deus, mas que estava afastado dele. Uns servindo a Baal, outros servindo a outros deuses. Enfim, o povo estava vivendo como queria e não como Deus havia ordenado para eles. E o Ezequiel ficou muito desolado. Então Ezequiel estava literalmente, espiritualmente caído. Irmãos, às vezes as pessoas ficam prestando tanta atenção nas coisas dos outros, nos problemas que os outros apresentam, nas suas próprias lutas. As pessoas se enchem tanto de coisas e problemas que elas não conseguem se manter em paz para servir a Deus. Nós não podemos contaminar o nosso interior com coisa alguma. Nós temos de saber cuidar do nosso interior, do nosso espírito, do nosso ser. Esse é um trabalho, é um dever que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Quando você chega na carta aos Tessalonicenses, o Espírito Santo fala que nós devemos nos manter conservados no espírito, na alma e no corpo. Há pessoas que parecem verdadeiras esponjas. Sabe o que é uma esponja? Coloca uma esponja dentro de uma bacia de água suja. Joga uma esponja lá dentro. Pega uma esponja novinha, deixa ela cair dentro de um balde de água suja. Você está limpando o chão e botou uma esponja na pontinha de uma bancada, de alguma coisa, esbarrou ali, ela caiu lá dentro. Aquele balde estava cheio de água suja. O que vai acontecer com aquela esponja? Vai ficar encharcada de água suja. Ela não vai ficar só suja, ela vai ficar encharcada de água suja. Se você espremer, vai sair o quê? Água suja. Vai sair o quê? Sujeira. Pois é. Assim estão muitas pessoas dentro das igrejas, escorregando e caindo nas sujeiras dos outros. Eu não estou falando do pecadão da sujeira. Eu estou falando, irmãos, pessoas que se entristecem e se aborrecem por qualquer coisa. Tem gente que, se você não fizer todas as vontades dela, ela, tem que fazer todas as vontades. Sabe o que é isso? Criancice. Pessoas que são de Jesus, irmãos, crescem e amadurecem. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo usa demais o apóstolo Paulo, né? Fantástico demais. Paulo disse: eu não vou nem pedir para você movimentar sua Bíblia agora, não tem necessidade. A maioria conhece, e quem não conhece, depois eu digo onde está para não correr o risco. Tem gente que não pode falar que já vai movimentar a Bíblia toda, depois não aprende nada. É igual a pessoa que fica anotando tudo. Ela anota tanto que, na verdade, ela não presta atenção no que está anotando. Mas enfim, o bom é escrever a palavra no coração, tá? Guarda no seu coração. Paulo disse o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Enquanto o cristão não abrir o coração, irmãos, e deixar a palavra de Deus lavá-lo,
e colocar literalmente dentro de si, tá? Que tem de praticar o que está ouvindo, vai continuar errando. E errando, vai continuar sofrendo. Ou vai continuar com as brechas abertas para o diabo. Tem gente que sofre, irmão, porque o diabo encontra espaço demais na boca. Tem gente que não tira tempo para refletir, para pedir ao Espírito Santo: Senhor, me mostra onde eu estou errando. E saber e sentir que quando Deus está falando, é para levar a sério. Não se brinca com coisas espirituais. Tem gente que entra ano, sai ano, pode ouvir 100 pregações, e no final das 100 pregações, não tem um contexto. Não consegue entender e dizer: Deus já falou isso várias vezes comigo. Porque quando uma pessoa é sincera, o que Deus faz? Ele vai, se ela está errando e ela é sincera, ela vai pedir a Deus para acertar. E Ele vai começar a mostrar onde ela está errando. Tem gente que pensa, é interessante, irmãos, que Deus vai pegar a pessoa e vai botá-la dentro de uma forma e vai dizer assim: vem cá, agora é assim. Tem gente que pensa que Deus vai engessá-la e dizer: vamos lá, robozinho, vai para onde eu estou. Não, irmãos. É através do nosso coração. Deus nos dá total liberdade. A palavra vem e fala com cada um de nós. A forma como cada um recebe para praticar é que vai fazer a diferença. Então há pessoas que entra ano, sai ano, está sempre angustiada, amargurada, ou revoltada, ou criando encrenca com tudo. Porque a pessoa não aprende a servir a Deus, irmãos. Eu não canso de dizer que servir a Deus não é trabalho, irmãos, é privilégio, é honra. Tem gente que tem uma vaidade, meu irmão. Eu trabalho com fulano de tal, eu trabalho no lugar X. Tem gente que tem uma pompa para dizer: sou funcionário da empresa tal. Tem gente que se envaidece tanto com as porcarias dessa terra, mas não se alegra de ser discípulo de Cristo, de ser servo do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, numa humildade, numa simplicidade, quando ele escreveu a Timóteo, ele disse, escrevendo aquela epístola de Timóteo, que ele se sentia honrado, porque ele foi perseguidor da igreja de Cristo, e Jesus o colocou no seu ministério. Quer dizer, eu que fui perseguidor, Jesus me separou e me colocou no seu ministério. É interessante, irmãos, pessoas andam pelas igrejas pensando que fazem favor a Deus em oferecer um culto, em entregar um dízimo. É triste, irmãos. Pessoas acham que estão fazendo um favor para Deus. O Ezequiel absorveu tantos problemas do povo de Deus, que ele ficou desolado e caído e prostrado. Não, meu irmão. Se uma família inteira está no meio da sujeira, aquele que é de Jesus, ele tem de estar de pé na pureza, meu irmão, para ser a luz daquela família. Ele não tem que ficar se arrastando e chorando e lamentando. Ele tem que se posicionar. Começa com um. A palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Tem de começar com um. Tem de começar com um. Mais à frente, lá no capítulo 22, não vá lá agora, o Senhor Deus diz: eu procurei um homem que estivesse perante mim por essa terra, mas eu não achei ninguém. Eu não achei ninguém. A ninguém eu achei. Chegou um momento que Deus disse: vou acabar com tudo. Não querem me ouvir, eles não querem Deus. Aí Deus olhou e viu que o desanimadinho poderia se levantar. E Deus foi até ele. Quem era o desanimadinho? O Ezequiel. Você vê que ele diz aqui, ó. E disse-me, o versículo 1, e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Por que Deus não falou com ele mesmo ele caído?
Quando o cristão está espiritualmente caído, o espírito caído, ele não consegue ouvir a Deus. Ele escuta, mas não escuta. Ele escuta, mas ele não entende. Por quê? Porque ele está lá, né? A esponja está lotada. Eu. Para, meu irmão. Se a família está em destruição, alguém tem que se levantar para lutar por ela. Se a empresa está caindo, alguém tem que se posicionar diante de Deus e orar para Deus, o Espírito de Deus, levantar essa empresa. Deus quer pelo menos um. Aí Deus olhou, tá bom, vamos lá. Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quando é que a pessoa está espiritualmente em pé? Quando ela verdadeiramente obedece a palavra de Deus. Quando ela anda com Deus. Quando é uma pessoa de oração, que mantém uma comunhão diária com Deus. Quando é uma pessoa verdadeiramente dedicada a Deus. Põe-te em pé, fica de pé. Ou seja, sai desse estado de desolação. As pessoas absorvem tantos problemas, irmãos, que lamentavelmente pessoas dentro de excelentes igrejas deixam Satanás minar o seu coração com setas de sentimentos de angústia, de depressão, com pensamentos de morte. Uma pessoa que é de Jesus, irmãos, acabar com a própria vida, não venha me dizer que ela estava cheia do Espírito Santo. E eu não estou aqui para criticar essas pessoas. Eu estou aqui para alertar a igreja. O diabo não está brincando. O diabo não está brincando. Satanás domina o mundo. Se ele puder, ele domina o cristão. Para de ser um cristão esponja. Para de ficar absorvendo problemas que estão à sua volta. Apanhe esses problemas e leve-os ao altar de Deus na oração. A oração é para isso. Oração é exatamente para você entregar a Deus o que você não consegue carregar. Pega o teu fardo e leva para Ele. O que não pode, irmãos, é ficar se enchendo das coisas e depois se arrastando pela vida. Tem gente que não consegue enxergar isso, mas espiritualmente está se arrastando. A pessoa está de terno, está no seu trabalho, está lá numa amargura na alma, vontade de morrer, desespero, pensando no problema isso, no problema daqui, no problema da acolá, no problema do filho, no problema da esposa, e fica. Não, meu irmão. Problemas são levados a Deus em oração. Do contrário, fica tão cheio, que fica pesado. E aí se arrasta. Aí é aquilo, né? Que vida. Que tristeza. E pessoal, o diabo existe. Se ele puder aumentar o fardo, ele vai aumentar. Se ele puder literalmente massacrar, ele vai massacrar. Aprenda a colocar problemas no altar de Deus. Ore. Moisés, ser humano, não vamos falar de Jesus, o maior líder que esse mundo viu, que esteve aqui em carne, mas vamos falar de Moisés, um homem, um ser humano como você, como eu. Como é que Deus escolhe um ser humano para carregar cerca de 3 milhões de pessoas e numa trajetória de um deserto? Vamos lá. E aí? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Aquele povo perturbou tanto, que Moisés perdeu as estribeiras, foi fazer uma oração louca, no auge do desespero. Moisés desesperado, ele vai orar: Deus, se tu não vais conosco, me mata. Ainda bem que Deus não leva a oração de bobeira em conta. E senão ele caía duro naquela hora ali. Irmãos, o diabo existe.
O diabo existe. E ele tem uma forma tão sutil de tentar agir na vida dos cristãos que muitos não atentam. Tem gente que abre a boca e berga e está blindado. Sou blindado. Se você recebeu o batismo no Espírito Santo e se enche do Espírito Santo, você é selado. Mas ninguém tem mente blindada não, meu irmão. Se não vestir o capacete, se não encaixar na cabeça, nos pensamentos, o capacete da salvação, vai passar pela vida se arrastando. Porque problemas todo mundo tem. Se perguntar ao maior pregador da face da terra, o senhor tem algum problema? Se ele disser nenhum, você vai dizer o quê? Às vezes as pessoas me perguntam, a senhora tem problemas? A senhora não passa lutas não? Todo dia a senhora está na igreja, estou constantemente, só vejo a senhora fazendo culto, eu vejo a senhora aqui, ali, tá. Quando me perguntam, normalmente eu digo não. A pessoa regala o olho. Claro que eu tenho problemas. Só que eu não os guardo dentro de mim, nem carrego o fardo comigo. Eu pego os problemas, eu vou a Deus em oração. Normalmente eu dobro os meus joelhos e eu começo a conversar com Deus. Depois eu vou me lembrar da palavra de Deus que já está guardadinha. E eu digo, Senhor, saiu da tua boca, o Senhor prometeu isso aqui. Pois eu vim aqui agora para tomar posse disso. Se eu disser para você que eu saio dali carregando aquele problema, eu vou dizer para você, então eu sou hipócrita. Então a minha oração não vale nada. Eu deixo o meu problema nas mãos de quem pode cuidar. Sabe por quê, irmãos? Cada dia apresenta os seus problemas. E alguns, se você carregar com você, eles vão durar anos a fio. Você está pensando que se ganha uma família da noite para o dia para Jesus? Você está pensando que nenhum se desvia? O apóstolo Paulo pregou para um povo, ele fundou uma igreja na Galácia. Um povo chamado povo Gálata, da Galácia. Paulo chegou lá e pregou o evangelho. Este evangelho que nós temos. Paulo pregou salvação, cura, libertação. Pessoas foram salvas, aceitaram Jesus. Pessoas foram libertas. Como acontece? Continua acontecendo. Pessoa era alcoólatra, largou o alcoolismo, não tem vontade nenhuma de se embriagar. Se enche do Espírito Santo, tem alegria. Tem paz no coração. Vivia tomando aquele monte de remédios, sabe? Entendeu a palavra, iluminou o coração. Foi orando, foi participando dos cultos e foi vencendo. E as doenças foram embora e foram saindo. O espírito de enfermidade bateu em retirada, correu desesperado, foi embora. Acabou. Agora, se essa mesma pessoa, ela não ficar firminha na palavra que recebeu, e se deixar contaminar por outras doutrinas, meu irmão, o diabo não é burro, ele quer voltar para aquele corpo. Quantas pessoas depois de libertas ficam escutando outros evangélicos? O diabo não é burro, ele joga um sintoma numa pessoa que foi curada e ela diz assim, a doença voltou. Voltou coisa nenhuma, meu irmão. Voltou coisa nenhuma. Só vai voltar se o diabo conseguir essa pessoa caída espiritualmente. Se ela estiver caída. Mas aí o povo que o apóstolo Paulo deixou naquela cidade, começou a dar ouvidos a outras doutrinas. Olha, irmãos, a contaminação, a internet está uma contaminação desgraçada, infeliz. Tem gente ouvindo 50 mensagens por semana. Depois não sabe discernir o que é luz e o que é trevas. O que é pão da vida e o que é migalha do inferno. A pessoa tem que acordar, meu irmão. Você tem que decidir onde é a tua casa espiritual. Qual é a comida que você come. A comida, eu digo que a comida da minha casa eu como de olho fechado. Porque eu sei quem faz. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Uma vez revelada no Espírito, não deixa dúvida.
A pessoa que aceita Jesus e Jesus entra no coração, ela tem certeza absoluta de que ela é salva. Ninguém tira isso. Quando a pessoa começa a ouvir, e ouve daqui, ouve dali, ouve dacular, se contamina, meu irmão. O que acontece? Daqui a pouco, meu Deus, estou com tanto problema, será que eu estou salvo? Ai, Jesus, será que eu vou para o céu? Ai, Senhor, será que o Senhor me escuta? Como se Deus fosse surdo. Irmãos, a igreja tem que acordar. A igreja tem que acordar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, o diabo existe. O diabo existe. E ele tem uma forma tão sutil de tentar agir na vida dos cristãos que muitos não atentam. Tem gente que abre a boca e berga e está blindado. Sou blindado. Se você recebeu o batismo no Espírito Santo e se enche do Espírito Santo, você é selado. Mas ninguém tem mente blindada não, meu irmão. Se não vestir o capacete, se não encaixar na cabeça, nos pensamentos, o capacete da salvação, vai passar pela vida se arrastando. Porque problemas todo mundo tem. Se perguntar ao maior pregador da face da terra, o senhor tem algum problema? Se ele disser nenhum, você vai dizer o quê? Às vezes as pessoas me perguntam, a senhora tem problemas? A senhora não passa lutas não? Todo dia a senhora está na igreja, então constantemente só vejo a senhora fazendo culto, eu vejo a senhora aqui, tá ali, tá. Quando me perguntam, normalmente eu digo não. A pessoa regala o olho. Claro que eu tenho problemas. Só que eu não os guardo dentro de mim, nem carrego o fardo comigo. Eu pego os problemas, eu vou a Deus em oração. Normalmente eu dobro os meus joelhos e eu começo a conversar com Deus. Depois eu vou me lembrar da palavra de Deus que já está guardadinha. E eu digo, Senhor, saiu da tua boca, o Senhor prometeu isso aqui. Pois eu vim aqui agora para tomar posse disso. Se eu disser para você que eu saio dali carregando aquele problema, eu vou dizer para você, então eu sou hipócrita. Então a minha oração não vale nada. Eu deixo o meu problema nas mãos de quem pode cuidar. Sabe por quê, irmãos? Cada dia apresenta os seus problemas. E alguns, se você carregar com você, eles vão durar anos a fio. Você está pensando que se ganha uma família da noite para o dia para Jesus? Você está pensando que nenhum se desvia? O apóstolo Paulo pregou para um povo, ele fundou uma igreja na Galácia. Um povo chamado povo Gálata, da Galácia. Paulo chegou lá e pregou o evangelho. Este evangelho que nós temos. Paulo pregou salvação, cura, libertação. Pessoas foram salvas, aceitaram Jesus. Pessoas foram libertas. Como acontece? Continua acontecendo. Pessoa era alcoólatra, largou o alcoolismo, não tem vontade nenhuma de se embriagar. Se enche do Espírito Santo, tem alegria. Tem paz no coração. Vivia tomando aquele monte de remédios. Entendeu a palavra, iluminou o coração. Foi orando, foi participando dos cultos. E foi vencendo. E as doenças foram embora e foram saindo. O espírito de enfermidade bateu em retirada. Correu desesperado, foi embora. Acabou. Agora, se essa mesma pessoa, ela não ficar firminha na palavra que recebeu, e se deixar contaminar por outras doutrinas, meu irmão, o diabo não é burro, ele quer voltar para aquele corpo. Quantas pessoas depois de libertas ficam escutando outros evangélicos? O diabo não é burro, ele joga um sintoma numa pessoa que foi curada e ela diz assim, a doença voltou. Voltou coisa nenhuma, meu irmão. Voltou coisa nenhuma. Só vai voltar
Se o diabo conseguir essa pessoa caída espiritualmente, se ela estiver caída, mas aí o povo que o apóstolo Paulo deixou naquela cidade, começou a dar ouvidos a outras doutrinas. Olha, irmãos, a contaminação, a internet está uma contaminação desgraçada e infeliz. Tem gente ouvindo 50 mensagens por semana. Depois não sabe discernir o que é luz e o que é trevas. O que é pão da vida e o que é migalha do inferno. A pessoa tem que acordar, meu irmão. Você tem que decidir onde é a tua casa espiritual, qual é a comida que você come. A comida, eu digo que a comida da minha casa eu como de olho fechado, porque eu sei quem faz. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Uma vez revelada no Espírito, não deixa dúvida. A pessoa que aceita Jesus e Jesus entra no coração, ela tem certeza absoluta de que ela é salva. Ninguém tira isso. Quando a pessoa começa a ouvir, e ouve daqui, ouve dali, ouve dacular, se contamina, meu irmão. O que acontece? Daqui a pouco, meu Deus, estou com tantos problemas, será que eu estou salvo? Ai, Jesus, será que eu vou para o céu? Ai, Senhor, será que o Senhor me escuta? Como se Deus fosse surdo. Irmãos, a igreja tem que acordar. A igreja tem que acordar. Sabe o que aconteceu com Paulo e a igreja aos Gálatas? Paulo escreveu uma carta para eles e disse: eu me admiro que tão depressa vocês passassem a outros ensinamentos. Marca aqui essa página, vai. Marca aqui essa página. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Agora lê comigo a partir do versículo 6, porque a primeira parte do título, olha comigo a primeira parte do título, olha o que está escrito aqui. A inconstância dos Gálatas, viu? A inconstância, atenção igreja, a inconstância dos Gálatas. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Dá uma paradinha? Tá vendo aqui, pessoal? A obreira sentiu falta de uma senhora que chegou à igreja muito doente. Muito doente. Era uma pessoa doente há muitos anos. Entendeu a palavra de cura, entendeu o Calvário e foi curada. Glória a Deus. Tinha doenças nas juntas, inflamação nas juntas, tinha dificuldade para andar, foi curada. Muito bem, glória a Deus, ficou feliz da vida. Testemunhou para todo lado. Oh, que maravilha. Tá bom. E aí começa a faltar aos cultos. Aí lá vai a obreira que está acompanhando. Aí liga: irmã, estou sentindo sua falta. Estou muito ocupada, estou trabalhando muito. Irmã, a senhora não está se alimentando espiritualmente. Não, eu estou bem, não se preocupe. Diz a pastora não se preocupar comigo, não. Eu estou bem, mas eu vou, domingo eu vou. Depois nem no domingo. Tá bom. E aí? Aí a obreira foi: irmã, o que está acontecendo? A senhora não está se importando com a palavra de Deus, com os cultos? Não, minha filha. É que eu andei procurando e sabe, eu descobri que essa coisa de dízimo não tem nada a ver com o Novo Testamento, não. Vocês estão ensinando tudo errado. Qual era mesmo o chefe do espírito maligno que estava nela? Da enfermidade. O espírito da enfermidade. Não existe espírito de enfermidade. Não tem o demônio. Mas ninguém está dizendo que tem demônio. O espírito da enfermidade dá o que ele tem. Ele tem seta para jogar para todo lado. E aí começa: não, porque crente não tem demônio. Crente não tem demônio. Crente não tem demônio. Não tem demônio.
O apóstolo Paulo fala da armadura de Deus para que o diabo não encontre espaço. Fala do capacete, para quê? Para guardar os pensamentos e não ter seta do diabo na cabeça. Fala da couraça da justiça, para quê? Para não deixar minar o coração. Caramba, para onde foi tudo isso que aprendeu? Não, mas a ganância, o coração está no dinheiro. Imagina, a igreja vai ver o meu dinheiro. Aí encontra um lugar que prega e diz, não, precisa dar dízimo, não. Tá bom. Passaram-se 2 anos e chega um telefonema. Pastora, a dona fulana está internada, caiu, fraturou a perna em 2 lugares e como já tinha problemas de ossos, os problemas voltaram todos. E não está mais andando, está numa cadeira de rodas. A minha vontade foi dizer, ela escolheu o caminho dela. A minha vontade humana foi dizer, ela que vá na igreja dela, onde ela frequenta, que não dá o dízimo, e peça ao senhor pastor que ore por ela. Eu estou errada. O pastor só está errado. Eu estou errada. Você é livre, escolhe o seu caminho, meu irmão. Você é livre, escolhe o seu caminho. Eu simplesmente não impus a igreja a ela. Quando ela disse que ela estava em outra igreja, fique à vontade. Fique na paz. Agora, por que lembrou da gente agora? Porque nós não aceitamos as obras do diabo. Porque nós não concordamos com as obras do diabo. Porque nós vamos na palavra e vemos Jesus dizendo, declarando e dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vai me desculpar com todo respeito, mas cadeira de roda não é vida abundante, meu irmão. Então Paulo, e aí pastor, claro que eu mandei a visita. Mandei a visita no hospital. Chorou. Ah, que saudade daqueles cultos que eu ouvia, né? Que a gente se levanta, que a gente pisa no diabo. Tá bom, assim que eu puder eu vou. Tá bom. Foi a visita. Quando voltou a andar, estamos esperando até hoje. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há pessoas, irmãos, tem gente que diz, eu não tenho paciência de participar de um culto de 2 horas. Misericórdia. Mas tem 2 horas para ficar numa festa, 4 horas, 6 horas. Ficava num carnaval 4 dias. Passava uma noite numa festinha em família. Mas não tem tempo. Não tem tempo. Então Paulo disse, olha, eu me admiro. Maravilha-me, eu me admiro, eu me espanto. Ele está dizendo aqui, eu me espanto. Maravilha-me que tão depressa passasseis a outro evangelho. Irmãos, tem que acordar, igreja, vamos lá, irmãos. Você tem que decidir qual é a igreja que você quer. Qual é o teu alimento? Porque, meu irmão, igreja tem comida. Igreja é igual restaurante, o missionário diz isso. O restaurante japonês não é o mesmo que o restaurante carioca. O restaurante chinês não é o mesmo que o restaurante lá do Pará. Você vai no Pará, você come pato no tucupi. Não sei nem o que é isso. Só escuto os paraenses falando. Mas não me ofereça, pelo amor de Deus, que eu sou muito reticente com essas coisas. Eu sei que se for para a Bahia tem comida super apimentada. Bom, o povo está acostumado. Então você tem que decidir qual é a tua comida, meu irmão. A minha comida são esses 66 livros. Essa é a minha comida. A minha comida é a comida da Igreja da Graça. Nós não aceitamos as obras do diabo. Não aceitamos. Nós não aceitamos. Por mais que ela pareça verdadeira, por mais que pareça real, nós não aceitamos a destruição do casamento, nós não aceitamos as doenças, nós não aceitamos. E aí? Sim, problemas vêm. Mas o que a gente faz? Batalha, meu irmão. Você tem armas espirituais para luta. Sabe o que Paulo falou mais? Depois você lê isso em casa, porque ele diz, olha, ainda que um anjo desça do céu, um anjo de Deus, ele desça e venha te trazer outro evangelho, senão este que vocês já receberam, seja amaldiçoado. Que isso seja anátema. Que isso, pastor? Está cheio de gente debaixo de maldição, meu irmão. Porque escuta 3 evangelhos diferentes.
4 evangelhos diferentes. Não, irmão, Jesus levou as enfermidades. Irmão, doença não dá imposto. Irmão, doença é provação de Deus. Irmão, aguenta o teu fardo. Jesus carregou o dele, carrega o teu. E o teu fardo é a doença, você aguenta, meu irmão. 4 pregações, uma diferente da outra. Você tem que tomar uma decisão na vida. Por quê? Porque você está numa gangorra. Ora você está lá em cima, ora você está lá embaixo. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. O pessoal está assim. Vocês já viram como as pessoas estão robotizadas pelo celular? Gente, às vezes eu paro. Às vezes eu paro na rua para observar. Desculpa. Para, meu irmão. Loucura, paranoia. As pessoas estão enlouquecendo e não estão percebendo. Crianças se deitam no sofá e ficam no joguinho. Não tem mais hora para comer. Não tem hora para dormir. Vão para a escola cansados. Não aprendem as matérias. Pais se desesperam. Mas o papai e a mamãe faz tudo o que querem. O que está acontecendo? Você é de Jesus? Põe ordem na tua casa, meu irmão. Põe ordem na tua casa. Eu gostei de uma conversa que eu tive esta semana. Uma membro nossa aqui se converteu conosco há quase 10 anos atrás. Há quase 10 anos. Se casou na igreja. Consagrou seu filhinho a Jesus. Segue direitinho na escola bíblica. E agora estão de mudança para um lugar bem distante. E aí vamos lá. E ela disse: pastora, meu filho tem 8 anos. Eu ainda não dei a ele o primeiro celular. No outro dia ele falou: mãe, todos os meus colegas, mais novos que eu, têm celular e eu não tenho. Ela virou para ele e disse: a mãe do seu amiguinho se chama Simone? O pai do seu amiguinho se chama Hugo? Não. Então é bom você entender, você é meu filho, filho do teu pai, e nós somos de Jesus. Você vai ganhar quando você tiver maturidade, chegar o momento. Fez um biquinho, saiu. E aí a mãe depois foi conversar com ele: por que você está de biquinho? Mãe, desculpa, você está certa. Ele reagiu como ele é ensinado. Ele é ensinado a não guardar rancor. Ele é ensinado a liberar perdão. Ele é ensinado a não negar a fala. Tudo isso ele aprende na escola bíblica. Os pais não ensinam. Querem colher o que não plantam? Você quer colher sem plantação? Cada um colhe o que está sendo plantado. A criança só recebe o que aprende na escola. E muitas vezes pouco de matéria e muito de maus comportamentos. E a criança aprende. Mas em casa não aprende, na igreja não vai. Aí eu fiquei na porta da igreja, um dia chuvoso, e virei para uma mamãe, que tem muitas crianças. E eu falei: cadê as crianças? Ah, tá chovendo. Falei: peraí, você vem de carro? Os senhores vêm de carro. Qual o problema de colocar a criançada dentro do carro e trazer para a casa de Deus? Está chovendo, tá bom. Então, quando está chovendo, eles também não vão para a escola. Baixou a cabeça. Na escola tem que ir. Ah, na escola tem que ir. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho. Ensina o menino no caminho. Está tudo errado, mesmo. Aí depois é isso. As lágrimas, o desespero. Por quê? Porque não querem ouvir mesmo. Tem que saber ouvir. Não tem essa coisa de que eu sou fulano, que eu sou doutorado, sou pós-doutorado. Para com isso. Capacidade e inteligência é para isso. Sabe o que é inteligência? É servir Deus. É andar com Deus. Ninguém melhor do que Ele para querer o teu bem-estar. Para te conduzir como filho. Então Paulo disse: eu me espanto de ver que tão depressa já passaram para outro evangelho. Já tem o evangelho do José, da Maria, do Zé, do Antônio, do Zé das Couves. Volta comigo em Ezequiel.
Estamos no capítulo 2. Então o Senhor Deus disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então dá uma paradinha, irmãos. Deus está dizendo para Ezequiel que ele fala com você e comigo. Enquanto o cristão estiver se arrastando, enquanto estiver murmurando, enquanto estiver absorvendo todos os problemas, enquanto estiver lá chorando para um lado e para o outro, não vai conseguir ouvir Deus. Vai escutar pregações e não vai ouvir. O Espírito de Deus está falando, mas não está ouvindo. Por quê? Porque o eu fala mais alto, fala mais forte. Aquela senhora de que eu falei, o amor ao dinheiro foi o que falou mais alto para ela. Eu não sabia, mas chegava o momento das ofertas, ela ficava com raiva. Ela ficava aborrecida. Depois abre a boca para dizer: aprendi tudo errado. Está pensando que o devorador dorme? Está pensando que Deus brincou de falar de devorador? Pessoal, o que está acontecendo? Então Deus disse a Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, ou seja, se endireita. Para com essas murmurações, para de ficar chorando para todo lado, e aí eu vou falar contigo. Para de ficar absorvendo problemas de todo mundo. Deus não nos quer carregando os fardos dos outros. Ele quer sim que nós sejamos intercessores para levar essas pessoas à presença dele, e aí sim, ele vai cuidar dessas vidas. Ele vai cuidar dessas coisas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Volta comigo em Ezequiel. Estamos no capítulo 2. Então o Senhor Deus disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então dá uma paradinha, irmãos. Deus está dizendo para Ezequiel que ele fala com você e comigo. Enquanto o cristão estiver se arrastando, enquanto estiver murmurando, enquanto estiver absorvendo todos os problemas, enquanto estiver lá chorando para um lado e para o outro, não vai conseguir ouvir Deus. Vai escutar pregações e não vai ouvir. O Espírito de Deus está falando, mas não está ouvindo. Por quê? Porque o eu fala mais alto, fala mais forte. Aquela senhora de que eu falei, o amor ao dinheiro foi o que falou mais alto para ela. Eu não sabia, mas chegava o momento das ofertas, ela ficava com raiva. Ela ficava aborrecida. Depois abre a boca para dizer: aprendi tudo errado. Está pensando que o devorador dorme? Está pensando que Deus brincou de falar de devorador? Pessoal, o que está acontecendo? Então Deus disse a Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, ou seja, se endireita. Para com essas murmurações, para de ficar chorando para todo lado, e aí eu vou falar contigo. Para de ficar absorvendo problemas de todo mundo. Deus não nos quer carregando os fardos dos outros. Ele quer sim que nós sejamos intercessores para levar essas pessoas à presença dele, e aí sim, ele vai cuidar dessas vidas. Ele vai cuidar dessas coisas. Somos muito pequenos, irmãos, para ficarmos carregando problemas nossos e dos outros. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, e quando falava, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo. Vamos juntos? E me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Estar em pé espiritualmente é assumir o que Deus fala. É tomar posição. É literalmente saber ouvir a Deus. Você vê que o Ezequiel diz: e pôs-me em pé quando ouvi o que me falava. Eu ouvi o que me falava. O Espírito entrou. Eu vou repetir esse 2 porque ele tem muita coisa aqui. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então, irmãos, o Espírito Santo entrou no Ezequiel no momento em que a palavra de Deus falou e ele recebeu. A palavra está sendo ministrada.
Alguém pode estar pensando em casa, pensando na programação que tem hoje com a família, no trabalho que deixou pendente lá na empresa, no que precisa fazer amanhã. Isso é comum demais. Eu lembro de um cidadão que participava dos meus cultos, irmãos, com uma caderneta, um bloquinho e uma caneta, todo mundo pensando que ele estava anotando o culto. Não. No final do culto, um obreiro foi falar com ele: senhor, só escreve o tempo todo do culto. Meu filho, eu tenho que administrar minhas empresas dia e noite, são 5. Aí o obreiro me trouxe. Eu falei: deixa que eu vou falar com ele. Senhor, o senhor não pode deixar as empresas fora da porta antes do senhor entrar na igreja? O senhor não está absorvendo nada. Ficou com raiva de mim e saiu da igreja. Isso mesmo. Ficou com raiva de mim e saiu da igreja. 5 meses depois estava internado. E aí? Teve um AVC. Estava todo paralisado, o lado esquerdo todo parado. E aí? Pois é, e agora? Aí pediu a visita da igreja. A pessoa sai porque não quer ouvir o que ela precisa ouvir. O diabo ataca porque ela não ouviu, porque não atendeu. E a pessoa está brincando, irmãos. A gente não está na igreja para brincar, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Tem dia que a palavra é uma pregação de fé, que vai te estimular, vamos lá, isso, aquilo. Tem dia que Deus dá uma repreensão, tem dias que Deus dá um alerta. Está aqui, Deus está dizendo: ei, se põe em pé, eu falo contigo. Então não é a postura física que vai fazer a diferença, irmãos. Importante é a forma, você está sentado, mas está ouvindo. Deus está falando. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim, você tem que saber o que Deus quer de você. Para ser chamada para pregar, o Espírito de Deus me chamou a atenção muitas vezes para muitas outras pregações. Deus falava e eu sentia que Ele estava falando comigo. E determinada parte você sabe que é para você. Você sabe que é para você. Você vai meditar, mas o Espírito Santo te inspira a você ler alguma coisa que é aquilo que Deus quer para você. A palavra é para todo mundo. Mas Deus fala ao coração de cada um, irmãos. Como é que Deus chama uma pessoa para evangelizar? Quando se fala de evangelismo, das almas que estão indo para o inferno, tem gente que o coração queima, mas resiste a Deus. Devia abrir o coração e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo. Tem gente que tem um dom de consolar, que é uma coisa incrível, meu irmão. Sério mesmo, tem obreiros, irmãos, que quando vão acompanhar um sepultamento, a pessoa abraça a pessoa e dá canta um louvor no ouvido, que é uma coisa tremenda, a pessoa calma na mesma hora. Você diz: que coisa linda essa unção de consolação. Que coisa linda esse dom que essa pessoa tem. Já tem gente que não, meu irmão. Morreu, todo mundo morre. Morreu. Todo mundo vai morrer um dia. O dom que Deus dá, meu irmão. Tem gente que é aquele conselheiro da família. Ele nem entende por que todo mundo procura. Vem um, procura, daqui a 2 dias vem outro, procura e quer um conselho. Não, que quando você fala a coisa dá certo. Para, não tem nada a ver e tal. A pessoa tem aquele dom, meu irmão. Ela tem o dom de aconselhar. Quando fala pelo Espírito de Deus, caramba, não tem quem consiga se meter nisso, que sabedoria. Mas tem gente, irmãos, ninguém está no corpo de Cristo à toa. Aí Deus chama Ezequiel: põe em pé. Agora, você está pensando que os problemas do Ezequiel acabaram? Você está pensando que Deus vai falar: Ezequiel, meu filho, agora vai dar tudo certo, ninguém vai ser contra você, está todo mundo desviado, você vai ter que chamar a atenção deles, eles vão te dar abraço, beijinho. Versículo 3. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro. Versículo 4. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração.
Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. De vez em quando você escuta alguém que se converteu depois de muitos anos de alguém ter passado numa empresa. Então vamos lá. A moça era arredia para ouvir o evangelho, que luta. E um colega de trabalho estava sempre falando de Jesus. Ah, ele é um chato. Ele é um crente chato, porque ele fica insistindo. Ou eu conheço crente que não é assim, mas ele é chato. Chegava a hora de almoço, todo mundo sentava num determinado lugar para almoçar junto. E daqui a pouco, e lá está ele falando de Jesus. Não, vocês não imaginam que Jesus faz isso, ele faz isso, faz isso. Lá vem esse cara falar essa religião dele me enche a paciência. Aí a moça levantava, saía, não aguento. Vem cá, o Zé vai almoçar com a gente hoje? Então eu não vou para lá, vou comer sozinho. Vai escutando, tá bom. E aí, passou um tempo, o Zé foi para uma empresa, foi chamado para outra empresa melhor, foi embora, deu tchauzinho com a bênção. Pessoal, fica na paz, Deus abençoe, foi muito bom esse tempo. E foi promovido, foi para um outro lugar, e já com uma promoção, então era bom, enfim, foi para melhor, tá bom. E aí, passado um tempo, essa bendita começou a passar um problema no casamento. O marido arrumou, tentou em depressão, amor pelo marido, desespero pelo fim da família. E aí começou a chorar, e foi, Deus! E nessa hora todo mundo chama, né? Deus! Deus! E aí, meu irmão, começa a pensar e lembra de uma palavra que aquele moço falou sobre bênção na família. Um dia ele falou, reunindo o pessoal, todo mundo lá, aquela descontração de almoço. Ele falou: nossa, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Quem guarda o casamento é Jesus, por isso. Estava lá, parecia, para ela estava jogando conversa fora. Ela lembrou, caiu aos prantos. E aí, nesse dia, ela ia explodir ou ia se matar. Sabe o que aconteceu com ela? Saiu desesperada pela rua, entrou na primeira igreja que viu aberta. E aí? Pois é. Aí eu vou na loja comprar um produto, alguma coisa. E aí, não é? E tal, não tem como. Ah, fica na paz. Ah, a senhora é de Jesus? Falei: sim, com certeza. E eu também agora sou de Jesus. Eu parei e falei: me conta a sua história. E ela me contou essa história. Ela disse: foi um marco na minha vida. Ela disse: hoje eu sou de Jesus, vou me batizar agora, eu vou fazer um ano na igreja, agora eu decidi me batizar, mas Jesus restaurou meu casamento. E ela disse: e eu achava que crente era a pior raça da face da terra. Agora eu também sou dessa raça. Você vê que o diabo é bandido mesmo, o diabo é sujo. Ele é sujo, ele faz de tudo para denegrir o evangelho. Ele faz de tudo para as pessoas não conhecerem a verdade. E quando ela encontra a verdade, ele dá um jeitinho de arrastar para as doutrinas dele, meu irmão. Foi o que aconteceu com o povo da Galácia. E está acontecendo com muita gente. Irmãos, tem gente aqui que eu sei que participa de 5 igrejas diferentes. A moça disse para a obreira: segunda eu vou na igreja tal, terça eu vou na igreja tal, quarta eu venho aqui pelo estudo, quinta-feira às vezes eu venho, às vezes eu não venho, aí domingo eu estou na minha igreja. Qual é a sua igreja? Porque a senhora não tem igreja. Não, a minha igreja é a igreja tal, mas eu só vou no domingo. Só vou no domingo. Ezequiel podia ter dito: Senhor, o Senhor me chamou, me encheu do Espírito Santo para eu enfrentar o quê? Um povo obstinado, para eu ter mais problemas do que eu já tenho. Lê comigo, vamos lá, versículo 6.
E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Amém, igreja? É aí que constantemente eu pergunto: e você? Está comendo a palavra de Deus? E você está se alimentando da palavra de Deus? Tem gente que fisicamente se alimenta, espiritualmente está sofrendo de inanição. Por isso, quando os problemas são um pouquinho mais pesados, a pessoa ela desmonta. Ela fica se arrastando. Ora por mim, estou passando por isso. Ora por mim, estou passando. O tempo todo. Tem gente que vive desse jeito dentro da igreja. Irmãos, o cristão tem que tomar posição, meu irmão. Você não pode deixar que os problemas entrem no seu coração. Você tem que saber guardar seu coração. Você tem que saber trabalhar seus pensamentos. A Bíblia ensina tudo, irmãos. O Espírito Santo ensina tudo. Você tem que ter filtro, meu irmão. Literalmente, seja uma pessoa filtrada. Ou seja, o que vem de Deus entra com tudo. Veio de Deus, da palavra, é uma repreensão, vou guardar. Eu estava precisando, vou acertar minha vida. É uma palavra de conforto, que bom, Deus está falando comigo. É um alerta, Deus está mandando eu ficar em alerta. É uma palavra de poder, poxa, eu vou guardar porque eu vou precisar disso. Vai haver um dia que eu vou precisar usar esse poder. Então Deus está dizendo, ainda que eles perturbem, você vai estar no meio de espinhos, você vai estar no meio de sarças, você vai estar no meio de pessoas que vão tentar te engolir. Você vai estar no meio de pessoas que te espetam. Tem uma pessoa aqui que diz que a sogra espeta. A sogra tem espinhos, irmãos, quando a pessoa se deixa ferir. Porque se ela não se deixar ferir, souber guardar o coração, ela vai ganhar essa sogra para Jesus, porque ao invés de olhar para os espinhos e deixar se espetar, ela vai contemplar as rosas que a planta dá. Porque a roseira dá umas rosas lindas. Mas se você pegá-la sem jeito, você se fere. Tem que pegar com jeito. Tem muita parte que não tem espinho. Sabe quando é que a pessoa tem espinhos, irmãos? Normalmente quando ela sofreu muito. Ela é tão calejada, ela sem Jesus, ela só põe para fora o que ela tem. Aprenda isso, meu irmão. Nós fomos chamados para fazer uma obra aqui na terra. Nós fomos chamados, irmãos, para consolar os tristes. Nós fomos chamados para levantar os caídos. Deus mandou Jesus para levantar quem estava caído. E quem se levantou não deve cair de novo. Amém, Jesus? Voltar atrás, mudar de entendimento, para. Eu vou só concluir a leitura. Versículo de número 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. E eis que nela estava escrito um rolo de livro. E estendeu diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Dá uma paradinha? Está vendo, irmãos? Na eternidade, muita gente vai lamentar, se puder, vai lamentar e vai dizer assim: por que eu não dei ouvidos? Como aqui na terra, muitas pessoas hoje já lamentam. Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi meu pai, que queria o meu bem? Por que eu não dei ouvidos àquela mensagem que eu sabia que era para mim?
Por que eu não ouvi a repreensão? Por que eu não dei ouvidos? Por que eu não ouvi? Por quê? Por quê? Lamentações, suspiros e ais. Ai, meu Deus. Ou seja, sofrimento que não haveria se desse ouvidos como deveria. E terminando no capítulo 3, no primeiro versículo, diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Se você é uma pessoa que tem a palavra de Deus como teu alimento espiritual puro, você tem para você e para ajudar os outros. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Às vezes as pessoas dizem assim: eu queria agradar realmente a Deus, eu quero que Deus se agrade de mim. Poxa, como é que eu consigo atrair o coração de Deus? Como é que eu posso ter uma comunhão mais íntima com Deus? Como é que eu posso realmente alegrar o coração de Deus? Eu quero que Deus ande comigo, eu quero desfrutar das bênçãos, eu quero sentir Deus dirigindo a minha vida. Então vamos lá. Só existe uma forma, irmãos, uma forma básica, tá? De agradar a Deus de verdade. É amar a Deus. A palavra amor tem sido muito falada, é uma das palavras que mais se fala no mundo inteiro. Eu te amo, amor para cá, amor para lá. Mas você vê que o amor do mundo é passageiro. Você vê quantas pessoas se casam, quantas se juntam, quantas já se juntaram, quantas convivências pessoas já tiveram. E a maioria diz assim: eu estou procurando, buscando acertar, estou procurando o amor da minha vida. Mas para todas elas disseram: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Enquanto as pessoas acharem que amor é sentimento, esse amor não vai passar de uma nuvem que se desmancha e acaba. Porque a palavra amor vai muito além disso. O que é o verdadeiro amor? Bom, o Senhor Deus provou o seu amor ao mundo quando entregou a vida de Jesus. Isso é resumido, eu posso trazer para você num versículo. É João 3,16. Vamos lá? Quem lê comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. As pessoas sem Cristo, irmãos, não compreendem as coisas e abrem a boca irresponsavelmente e às vezes até estupidamente. Se Deus existisse, esse mundo não estava desse jeito. Se Deus existisse, crianças não sofreriam. Se Deus existisse, Deus cuidava de todo mundo. O pecador, que o pecador fale essas besteiras, a gente entende. Ele não teve encontro com a palavra de Deus. Não sabe nada das coisas espirituais, não tem noção do que está falando. Na mente de Deus, o problema do mundo foi resolvido quando Jesus entregou sua vida no Calvário. Porque se você observar o Calvário, você vai ver que Jesus cuidou de tudo, tudo está com Jesus, tudo. Você vai ver Jesus no Getsemane, agonizando ao ponto do seu sangue, do seu suor ser transformado em sangue, de tanta agonia interior. No Evangelho de Marcos, diz que Jesus entrou ali, ele entrou em desespero. Vamos mostrar isso, vamos com os pés no chão. Por que nós devemos valorizar Jesus Cristo acima de todas as coisas? Porque ele, sendo Deus, veio do céu e se entregou em favor do ser humano, mas em favor de cada um. Todo mundo pensa no sacrifício como um pacote. Não é
pacote. À medida em que cada um vai ouvindo e abrindo o coração, o nome de cada um vai sendo registrado no céu. O que prova que o sacrifício foi feito por cada um. Claro que pode abranger todos, mas é cada um. Uns se convertem e buscam conhecer e se dedicam. Outros se convertem, levam na esportiva como se fosse mais uma religião em que entraram. Tudo errado. O sacrifício de Jesus, ele é completo para uma vida plena, pelo resgate que ele fez e operou em cada momento do seu sacrifício. Agora, quando a pessoa não atenta para isso, ela também não valoriza. Eu falava agora no primeiro culto que hoje muitos cristãos parecem verdadeiras esponjas da pululência desse mundo. Se contaminam com tudo e acabam agindo igualzinho as pessoas que estão sem Jesus. Outros se encharcam, são esponjas, se encharcam dos problemas e vivem se arrastando, sempre murmurando, se queixando, chorando, que a minha vida. E muitos desses são tomados por pensamentos malignos e o diabo aprisiona e alguns até acabam com a própria vida. Pelo amor de Deus. Irmão, você tem a oportunidade de se encher do Espírito de Deus, se encher da alegria do Espírito Santo, de ter uma visão da vida dada pelo próprio Deus. Deus amou, a base aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer maior amor que esse? Deus quer um ser humano, pecador, sujo, quer que ele aceite Jesus, seja lavado no sangue de Cristo e que essa pessoa juntinho dele eternamente. Caramba, tem gente, se ficar do lado da gente 3 meses, é uma luta, é uma batalha. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que é um fardo, não é? Sim ou não? Tem gente que é um fardo. Carrega o fardo, meu irmão. Tem gente que é a cruz, não tem? E tem gente que é uma cruz e ainda chama o outro para montar em cima dela. Misericórdia. Deixa eu mostrar para vocês a falta da dedicação a Deus, a falta do entendimento, a falta do amor a Deus, tá? Olha o que Jesus fez. Começando o seu sacrifício pelas doenças emocionais. Vou mostrar para você. Vai comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Lê comigo os versículos 32 e até o 34. 32 a 34. Vamos juntos? E foram a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter o quê? 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Você observou no 33, que diz aqui, que ele começou a ter pavor. Pavor. Isso é o pânico. Agora, por que ele teve? Ah, pastora, ele ia se entregar à morte, por isso ele sentiu. Para, meu irmão. Jesus tinha acabado de participar de um tremendo jantar com seus apóstolos, quando celebrou sua última ceia, e teve a tranquilidade de comer, sabendo que seria preso e seria entregue à morte. Pensa nisso. E ali ele instituiu a Santa Ceia. Tomou o pão, partiu, levantou, deu graças. Foi quando ele instituiu. E disse: é o meu corpo. Ele vai à cruz em nosso favor. Ele vai sofrer as nossas maldições. Ele vai receber as nossas enfermidades. Ele vai receber a nossa agonia. Então ele recebeu no espírito, na alma e no corpo.
Agora o cristão, meu irmão, se enche de problemas, absorve tudo que está à sua volta, que lhe causa tristezas. Não aprende que ele tem o escape da oração. Problemas não são para pôr no coração, não são para carregar na cabeça, sua cabeça vai ficar muito pesada. Depois não sabe por que tem tanta dor de cabeça. Pensa dia e noite em problemas, dia e noite pensando em problemas. Para. Problemas nós levamos a Deus em oração. Nós temos o escape da oração. Quando os inimigos do povo de Israel ameaçavam atacar o povo de Deus, no tempo de Davi, sabe o que Davi fazia? Corria para orar. Senhor, devemos ir contra eles agora? Ele ia lá. Ou seja, o que nós devemos fazer. Hoje nós temos a Bíblia, irmãos, a palavra. O Espírito Santo foi enviado para habitar no nosso coração. Nós temos escape para qualquer situação. O apóstolo Paulo escreveu, diz que não virá uma tentação que seja acima do que podemos suportar. Nunca será acima, será sempre abaixo. E aí? E diz que no meio dessa tentação ele dá o escape. Deus dá o escape. Agora, se o cristão não ora, ele se entrega, meu irmão. Moisés foi homem de oração e orações intensas. Abraão foi homem de oração e orações intensas. O Davi, homem de oração, veja quantos salmos de Davi são orações. Daniel, tudo estava contra ele. Todos os seus colegas lá do reino, todos contra ele. Queriam o fim de Daniel. Fizeram o rei assinar um decreto contra, sabendo que Daniel orava sério a Deus. Como era costume que todos deveriam fazer seus pedidos ao rei, a um rei, carne e sangue. Quando viram que Daniel era um homem de oração, não, pera aí, vamos lá, vamos jogar ele contra o rei. Ó rei, tem um rapaz aí, dessa turma que trouxemos lá do povo de Judá, de Jerusalém, um desses judeus, ele não te respeita. Não diz a lei dos medos e dos persas, não diz a nossa lei que qualquer pedido tem que ser feito a ti, ó rei? Sim, pois é, mas tem um rapaz aí que não te respeita. Ele fica fazendo os pedidos dele a outro Deus. O Deus dele não é o Senhor, não. E aí, então vamos lá. Reuniu seus coleguinhas, elaborou um decreto e foi lá para o rei assinar e disse: rei, assina aqui esse decreto. Por quê? Porque estão fazendo pedidos e tem que fazer ao Senhor. É o Senhor que tem que liberar pedidos. E tem gente que não está respeitando isso. O rei vai lá, mete o carimbo dele, bota lá o anel dele, a chancela dele. E aí? E assina lá e diz: pronto, está assinado. Eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Tudo isso aqui é importante demais. Mas eu não sei se isso vai de encontro à tua necessidade. Não é agradável ouvir isso, mas é necessário. Quando os ventos te são contrários, como é que você reage? Então vamos lá em Daniel. Livro de Daniel, lá no capítulo 6, no versículo de número 10. O que diz aqui? Vamos juntos? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, pessoal? O decreto era contra ele. A minha pergunta é: ele mudou o seu costume da oração? Não. Ele deixou de orar porque houve um decreto contra ele? Não. Quantas vezes, irmãos, os ventos sopram contrários na vida de um cristão e ele logo se revolta contra tudo e até contra Deus. Deus, por que isso? Quantas vezes eu recebo alguém que diz: eu sou evangélico, mas eu não estou entendendo nada, por que Deus está fazendo isso comigo? Deus? Poxa, eu não entendo por que Deus fez aquilo. A moça chegou aqui no pé do altar: pastora, por que Deus levou meu pai? Falei: porque ele é Deus. Respeite a Deus.
Por que Deus... Minha filha, teu pai foi idólatra a vida toda, se converteu com 82 anos de idade, no hospital, na hora da morte, você queria o quê? Dar glória a Deus que ele entrou no céu. Dar glória a Deus que ele entrou no céu. Passa a vida toda dobrando o joelho diante de uma imagem de escultura, que não escuta, que não fala, que não atende, que não faz nada. Na última hora, tá bom, eu aceito Jesus. Só Deus sabe se aceitou de verdade e de coração, sim ou não? Pessoal, a fé para ser salvo é uma, para ser curado é outra. Para ser curado, você precisa ouvir e entender. Não, pastora. Não, sei que Deus faz milagre, independentemente de qualquer coisa. Esse pensamento empírico é doido. Ele não serve para você que é de Jesus, não serve para mim. Quando Jesus chegava em qualquer lugar, a primeira coisa que ele fazia era ensinar. Coloca isso dentro de você. Coloca isso dentro de você. Você quer ser um bom marido? Então aprenda na palavra. Quer ser uma boa esposa? Aprenda na palavra. Jesus muda ou não muda o casamento? Fala, casalzinho que está aqui na frente, vai. Ele muda? A visão da palavra muda? Mudou o teu casamento? Focaliza ali, por favor, porque esse casamento foi reconstruído dentro da igreja. É verdade o que eu estou falando? Tá vendo? Tá aí do lado de vocês. Eles já casaram, já eram de Jesus. Não sei, é? Já, de Jesus. Mas esse casamento foi reconstruído dentro da igreja. Vocês são capazes de fazer assim? Tá aqui. Então, muda ou não muda? Muda. Quem aqui foi curado por Jesus? Tá aqui, ó. Pronto. Mudou a tua visão? Mudou a tua visão da vida? Antes de você conhecer Jesus, você tinha essa visão de cura que você tem hoje? Claro que não. O problema é a dedicação, irmãos. Dedicação em aprender. E depois dedicação em servir. Temos que ser servos de Cristo com alegria. Servi-lo com alegria. Saber que Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Daí a moça chega, pastora, por que Deus fez isso? Fez o quê, minha senhora? Por que Deus levou meu pai? Por que Ele levou? Porque Ele é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Pode ter certeza que Ele fez o melhor com seu pai. 82 aninhos, você viu as imagens a vida toda. Por que Deus fez isso? Vai perguntar o que para Deus? Pergunta assim para Deus, Senhor, eu estou te servindo de forma certa? Eu estou te agradando? Faz essas perguntas, muda as perguntas. Senhor, eu estou te agradando? Eu estou fazendo o que é certo? O Senhor está se agradando da minha forma de te servir? Quem é que pergunta isso? Vamos à realidade, irmãos. Olha o Daniel, sabe o que aconteceu com ele? Literalmente uma armação. Armaram, mas armaram mesmo. Formaram um conselho para dizer, vamos acabar com esse Daniel. Conseguiram? Não. Por quê? Porque o socorro vem de Deus. E ele continuou andando com Deus. Ele não desprezou a Deus, não se revoltou contra Deus. Ele não questionou, ele orou e orava 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Satanás observa muito o cristão, irmãos. Ele sabe que alguns se deixam levar por qualquer coisa que aconteça. As circunstâncias contrariaram um pouquinho, já não oram, já não oferecem um culto a Deus com amor, com alegria, já ficam murmurando, já ficam se arrastando chateados. O diabo sabe. Ele sabe muito bem como apanhar um cristão bobinho que não cresce espiritualmente. Porque quando o cristão cresce espiritualmente, ele sabe, ele tem certeza de tudo que está escrito. O Senhor Deus não socorre só quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, vai bem. O Senhor Deus socorre em todo o tempo. Então Daniel não se deixou levar e continuava orando. E aí o que aconteceu? Aí foram até o rei. Rei, ele não respeita. Tá vendo? Tá lá orando do mesmo jeito. Agora, rei, naquele decreto, aquele documento rege que qualquer pessoa do teu reino que não se submeta a ti, que não faça pedidos a ti, mas faça algum outro, seja jogado na cova dos leões. O rei lamentou. Ele sabia que Daniel era inocente. Ele pensou, diz a Bíblia que ele passou a noite toda procurando um meio de livrar o Daniel, porque ele sabia que Daniel era inocente. E ele procurou, mas ele não encontrou um meio.
Não tem jeito, ele era o rei. Nem ele podia revogar o seu próprio decreto. Ele não poderia. Seria como cláusula pétrea. Ou seja, foi chancelada, foi aprovada e promulgada, acabou. Não tem como acabar com aquilo. O rei lamentou e disse, não tem jeito. Levaram Daniel para dentro da cova dos leões. Passou a noite toda, pela manhã o rei foi lá na porta, na boca da cova. Diz a Bíblia que ele não dormiu a noite toda, está tudo nesse capítulo 6. O livro de Daniel é forte, são 12 capítulos. Quem é novo convertido, é fácil de entendimento. Até o momento que o anjo aparece, fala com ele e tal. Tem até algumas distorções, algumas pessoas até às vezes, até antigas no evangelho. Eu estou fraco, eu estou igual o Daniel. Para, meu irmão. Não distorça a Bíblia Sagrada. Mas aí o que aconteceu? O rei vai lá na cova, tá lacrada, fechada, e ele chama por Daniel, diz a Bíblia, quer ver? Deixa eu achar aqui rapidamente, quer ver? Aqui, ó. Versículo 19, ó. O 19. Daniel 6:19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. 22. Quem lê comigo? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido. Está vendo? Irmãos, o Daniel, Deus não impediu Daniel de ir para dentro da cova. Às vezes o cristão passa um período numa cova. Pastora, calma, irmãos. O que era físico aqui, hoje é espiritual. Às vezes a pessoa é vítima de uma maledicência no local de trabalho. Pessoas se levantam contra ela por inveja. Isso acontece demais. Eu duvido que não tenha aqui, no mínimo, 1/3 de pessoas que não tenha sido vítima de uma trama, se tem sido sincero com Deus a sua vida toda. Duvido, porque o diabo te odeia. O diabo te odeia. Às vezes isso acontece em família. Às vezes é um tentando contaminar o outro contra aquele que é de Jesus. Isso acontece assim, aí, tá vendo? Foi para a igreja e virou fanático. Você ficou de lado. Dá dízimo e não te dá dinheiro. Olha aí. Sim ou não? É ou não é? Pessoal. E aí começa. Então, o Daniel refletiu. Ele esteve dentro da cova. Ninguém, os leões famintos não puderam tocar em Daniel. E aí Daniel refletiu. Refletiu. Tempo de deserto é tempo de reflexão, né? Tempo de cova é tempo de reflexão. Que isso? Não, Deus não queria você num hospital. Mas se você não parou para refletir e dizer, por que eu me fortaleci na palavra? Quantas pregações eu ouvi? Quantas vezes a palavra falou, vamos lá, se esforça, veste a armadura de Deus. Para quê? Para resistir no dia mal. Quantas pessoas caem no dia mal, meu irmão? Quantas pessoas caem numa cilada, caem no pecado, caem numa enfermidade? Por quê? Porque se entregam, se arrastam. O Daniel, ele refletiu. Rei, eu não cometi nenhum delito, nem contra Deus, nem contra ti. Está aqui, não tenho cometido nenhum delito, nem contra ti. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Às vezes um casamento acaba, irmão, a pessoa está dentro de uma igreja e ela vem, mas por quê? Mas por quê? Aí você diz assim, participa do culto tal, do culto tal. Aí, tá bom, uma temporada sobre casamento. E a palavra falando e mostrando, vamos lá, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como se deve agir em determinado momento, como não se deve agir, isso assim é bom, isso assim não é bom, vamos lá, olha, aquela conversa foi num momento inapropriado, e vai, aí a pessoa para,
Aí, final do culto. Aí vem aquela senhora, pastora, muito obrigada. Por quê, irmã? Porque a carapuça entrou. A culpa de ter o meu casamento ter acabado foi minha. Porque tudo que a palavra fala, eu não fiz. O que fala para fazer, eu fazia errado. O que diz para não fazer, eu fazia. Teve uma moça que chegou aqui no pé do altar um dia desse. Ele disse, pastor, aqueles cultos, todos o casamento, foi tudo para mim. Por quê? Ela disse, eu não era esposa, eu era cobradora. Eu andava atrás do meu marido só para cobrar. Pois é, ela era cobradora. Devia trabalhar numa empresa de cobrança. Alguém tem uma dívida, passa para aquela empresa. A empresa tem funcionários especializados que sabem fazer a cobrança. Porque se não fizer, se não pagar, vai para o jurídico e ponto, acabou. Vai resolver juridicamente. Deu para entender? Pois é, irmãos. Quando a pessoa escuta a Deus, é outra história. Então, irmãos, vocês estão vendo, nós estamos vendo o que o grande sacrifício do Calvário fez pelo ser humano foi desde a salvação até a vida eterna. Mas se nós não vigiarmos, o diabo entra nesse meio. E quando ele entra, meu irmão, pode ter certeza, se a pessoa não anda na palavra, ela não consegue enxergar. A pessoa está errada e não consegue enxergar. Aí fica se arrastando. Por que estou passando por isso? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso? Por que não sei o que? Para, irmãos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então, irmãos, vocês estão vendo, nós estamos vendo o que o grande sacrifício do Calvário fez pelo ser humano foi desde a salvação até a vida eterna. Mas se nós não vigiarmos, o diabo entra nesse meio. E quando ele entra, meu irmão, pode ter certeza, se a pessoa não anda na palavra, ela não consegue enxergar. A pessoa está errada e não consegue enxergar. Aí fica se arrastando. Por que estou passando por isso? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso? Por que não sei o que? Para, irmãos. Eu gosto muito de contemplar quando Deus chamou Josué depois da morte do Moisés. Moisés morreu porque Deus o tomou. Foi o tempo de Deus recolhê-lo. Estava com 120 anos, amém? Glória a Deus. 120, Josué foi com 110. Josué, não sei nem se ele soube, que se Deus falou com ele, Josué, vou te tomar. Eu acho que ele podia dizer, Senhor, e os 10 anos que Moisés teve? Me passa também. Por que o Senhor está me tirando 10? Não fiz tudo certinho? Vamos lá. Eu gosto muito de ver aquela parte, eu vou convidar você, já mexemos muito, não é tão interessante estar mexendo muito na Bíblia, mas o que Deus está nos dando é maravilhoso. Pessoal, Deus quer cada um de pé, Deus quer cada um saudável, Deus quer você alegre, mas sabe o que Deus quer? Que você o sirva. Ele quer você juntinho dele. Abre lá no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Todos acharam? O amém está tão fraco, irmãos. Olha, quando você vier para o culto das 10, por favor, toma café antes de sair de casa. Chegue aqui fortinho, para dar um amém bem forte, para dizer assim, amém. Amém, Jesus? Domingo não é dia de jejum, pessoal. Tem gente que tem uma mania. Que domingo eu faço? Domingo não é dia. Para você, não é dia de jejum. Para você não é dia. Domingo não é dia de você jejuar. É dia de você se encher do Espírito Santo, se alegrar. De barriguinha cheia de preferência. Amém? Não gosto que venha para os cultos de domingo de jejum. Nem acho que tem gente que exagera. Irmãos, jejum tem que ter propósito. Para não fazer pelo hábito. Não faça jejum pelo costume. Não faça. Não faça. Não faça. Faça do jejum, literalmente, veja bem, um socorro de comunhão com Deus. Senhor, eu vou quebrantar minha carne, porque eu preciso te sentir. Senhor, eu quero inspiração para orar, eu quero vencer esse problema, então eu vou consagrar meu jejum para resolver esse problema.
Mas o Senhor vai me encher, o Senhor vai me ajudar. Desperta, igreja. Mas vamos lá. Versículo 1, eu vou até o 6, tá? Aqui. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Tá paradinha aqui, amém? Bom, a primeira ideia que nos ocorre é: Josué andou ao lado de Moisés 40 anos, eram amigos, mas o Moisés era como um pai para ele, como um pai. O Moisés era um amigo de Josué. O Moisés era o líder, era a sabedoria para Josué. Josué precisava de um conselho, ele ia até Moisés. Moisés, o que eu devo fazer? Moisés, o que o Senhor Deus fala? Conheço a palavra, mas o que é que tu tens no coração dentro dessa palavra para me dirigir? Vamos lá. Então, o Josué tinha o Moisés como uma coluna na sua vida, como uma cobertura. Poxa, eu tenho Moisés. Moisés é o líder. Qualquer coisa ele leva a Deus. Ele tem resposta, ele tem direção, ele sabe o que fazer. Então, vamos lá. E aí? Só que agora o Moisés morre depois de 40 anos ao lado dele, desde jovenzinho. Meu Deus, ele perdeu a pessoa que ele amava, que o cobria, que o ajudava. E agora? Aí Deus chega e diz: Josué, levanta-te, o meu servo Moisés é morto. Olha só, Moisés, servo do Senhor, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo. Aí o 2, Moisés, meu servo é morto. Olha como Deus se apresentou a Josué. Josué, o meu servo Moisés é morto. Meu servo. Ou seja, ele verdadeiramente me serviu. Quantas pessoas vão alcançar isso mesmo? Da pessoa chegar na eternidade e Jesus dizer: vem cá, servo do Deus Altíssimo, vinde benditos do meu Pai. Quem quer saber disso, meu irmão? É aqui na terra que se serve a Deus. Deixar para servir na eternidade, temos que chegar prontos, preparados. A preparação é aqui. Mas é aqui que nos aperfeiçoamos. É aqui que combatemos contra Satanás. É aqui que você luta contra os seus desânimos. Veja o que Deus falou: Josué, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Se anima. Você sabia que todo cristão, irmãos, tem o dever de, em cada amanhecer, literalmente, vigiar e se esforçar para passar um dia animado? Você sabe que Deus espera que você seja uma luz para o mundo? Você sabe que Deus quer que você seja uma alavanca para levantar quem está caído? E quantas vezes, irmãos? Às vezes é o cristão que precisa do conselho de um pecador. Ô, meu camarada, por que você está chateado assim? Cara, tu é feliz e não sabe, tu tem tudo que muita gente gostaria de ter. Um dia um cidadão falou comigo: pastora, fiquei envergonhado quando meu colega, que não é de Jesus, me deu um sacode. Falou: cara, tu tem tudo para ser feliz, por que tu não é feliz? Ele falou: aquilo bateu, que vergonha que eu fiquei. Sou casado, bem casado, tenho uma família abençoada, minha família tem saúde, tenho casa própria, tenho um bom emprego. Ele falou: eu não tinha. Um pecador foi que me acordou. Por que o pecador acordou? Porque nunca deu ouvidos aos cultos. Porque se tivesse ouvido os cultos, Deus falou e muitas vezes ele não quis ouvir. Às vezes a pessoa se acostuma com a igreja, se acostuma com as pregações, se acostuma com o pastor, com a pastora, com o obreiro, e não leva a palavra em conta, meu irmão. Vamos acordar.
Uma palavra pode fazer diferença na tua vida. O Daniel, quando escutou que a escritura estava assinada contra ele, ele podia ter entrado no quarto para chorar, para berrar, para questionar Deus e gritar, dizer: Deus, por que isso comigo? Por que o Senhor está permitindo isso comigo? Eu sou fiel. O que eu te fiz, Senhor? Eu faço tudo que é certo. Eu levo uma vida honesta. Eu levo uma vida santa. Eu não faço mal para ninguém. Eu vivo em santidade. Eu passo o dia, eu jejuo, eu oro. O que eu te fiz, Senhor? Não, meu irmão. Ele entrou no seu quarto, foi fazer a sua oração e deu graças como antes já fazia. Como é que pode dar graças quando um decreto está contra ele? O seu Deus está levantando Josué para dizer: Josué, Moisés é morto. Ou seja, agora não adianta você querer ficar berrando aí não. Pode levantar, porque é você que vai fazer meu povo herdar a terra. Meu irmão, olha para o teu lado e fala para quem está do teu lado: é a tua vez, meu irmão. É a tua vez. Quando tem alguém desanimado na tua vida, na tua família, na tua casa, quando tem alguém assim bem para baixo, quando tem alguém que está chorando, que está chateado, que está passando uma luta no trabalho, o que você faz? Pensa, por favor. Tem evangélico que se esconde. E tem outro que diz: irmão, se consola comigo, no meu trabalho é pior do que no teu. Vamos lá, igreja. Meu irmão, vamos à realidade. Deus conta com o seu povo, irmãos. Mas pastora, a senhora não sabe os problemas que eu tenho. Pois é, se você tivesse levado a sério desde o primeiro dia que a palavra se abriu para você sobre orações, você teria aprendido que cada problema que chegasse, você levaria a Deus em oração, entregaria a Ele, renderia graças por fé e sairia sem o problema contigo. Agora enche o coração de problemas, enche a cabeça de problemas e depois o peso fica muito grande. E aí se arrasta, tá difícil, não tô conseguindo, o que está acontecendo? Por que Deus permite? Por que Deus fez isso? Por que assim? Caramba, que vergonha, meu irmão. O pecador olha e diz assim: ela é crente. É crente. É crente. É evangélico. Por isso, irmãos, que muita gente não se converte. Porque não vê a luz de Cristo, não vê o cristão guerreiro, não vê o cristão atuante, não vê o cristão literalmente usando armas espirituais, o cristão passando problemas e murmurando, chorando e lamentando, igualzinho o pecador. Meu irmão, o que vai ser do próprio pecador? Então o Senhor Deus disse: Josué, você vai fazer o meu povo herdar essa terra. Ou seja, é você quem vai fazer. Por que Deus disse: Josué, todo lugar que pisar a planta do pé, o lugar é vosso? Às vezes o cristão assume um lugar, monta uma empresa, diz assim: não deu certo, a concorrência é muito grande, os preços estão muito para baixo. Para, meu irmão. Há um lugar no coração de Deus só para você. Só para você. Por que você não busca a Deus de verdade? Por que não se dedica? Marca-se cultos especiais, não aparece. Fala-se para fazer, copiar uns versículos para entrar no coração, separar um tempo ali. Não tenho tempo. E depois quer que Deus trabalhe como se não há comunhão. Deus tem um lugar para você. Ele tem um espaço para você. Ele tem como trabalhar na tua vida. Deus não faz pacote. Ele trabalha na vida de cada um. Tanto que você vê. É cada um aceitando e o nome de cada um sendo registrado no céu. Não é pacote, meu irmão. Se 1 milhão de pessoas no mundo inteiro se converter no mesmo dia, Jesus vai escrever o nome de cada um. Porque para Ele, cada um é um. Ninguém dá o valor que Deus dá ao ser humano. Então, igreja, vamos despertar. A pergunta hoje é: como é que eu faço ou que eu vivo quando passo por problemas? Como é que eu ajo ou reajo quando os ventos me são contrários? Quando os ventos sopram violentos, como é que eu ajo? Quando eu recebo uma notícia que não me agrada, que mexe, como é que eu reajo? Como é que eu estou vivendo
no meu dia a dia? Que vida eu levo com Deus? Como é minha comunhão com Deus? Vamos lá, porque os ventos sopram contrários. Tem gente que acha, irmãos, que vai passar pela vida deitado numa nuvem. Cuidado que ela desmancha. Cuidado que ela desmancha. Se ela desmanchar, vai despencar. É melhor ter os pés no chão. Ah, mas eu aceitei Jesus, não posso passar por problema nenhum. Para, meu irmão. Você nunca mais vai ter problema quando você chegar no céu. Lá você não vai ter problema nenhum. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter que fazer uso das armas espirituais. Você vai precisar de comunhão com Deus. E feliz de você se tiver comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê? Ele fala no coração e te dá saída. Igreja, desperta. Uma vida de oração. Como vai a tua vida de oração? Terminamos o relógio, oficialmente falando. Como vai a tua vida de oração? Como está a tua... Qual é a palavra que está forte no teu coração nesses dias agora? Quando vem um problema, olha, irmãos, nós temos sempre uma palavra para um momento gritante. Quer ver uma coisa? Quando os ventos sopram violentos, que a coisa parece que não vai ter solução, eu me reporto de imediato para Isaías 54, 17. E quando eu oro, eu digo, Pai, muito obrigado, porque toda ferramenta preparada contra mim, ela não vai prosperar. Agora, eu não falo apenas, eu creio nessa palavra. Eu tenho certeza que quando eu abro a boca e digo, em nome de Jesus, o poder é derramado sobre onde nós invocamos. Irmãos, a comunhão com Deus é vital. Muitos cristãos, muitas pessoas que aceitam a Jesus vivem assim, mas é o tempo todo. Irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. Olha, preciso de concordância de oração. Aí telefona. Igreja, ô obreira, a igreja está orando por mim? Eu passei no corredor lá embaixo. Chegou uma irmã e disse, pastor, a senhora está orando por mim? Falei, sim, meu irmão. Minha irmã, o seu nome não é fulana de tal? Peraí, pastora, volta aqui, por favor. A senhora não completou meu nome. Eu falei, peraí, você quer que eu leia o seu nome, sobrenome e os 5 que você tem? Eu falei, você está brincando? Você vê o estado do povo de Deus. Quer que você já parou para pensar, se cada pastor ou pastora tiver que citar o nome inteirinho diante de Deus em cada oração, ele vai orar 24 horas e não vai abranger 1/3. E não vai fazer mais nada e não vai resolver nada. A pergunta é, e você? Deus quer ouvir a tua voz. Muita gente não tem intimidade com Deus, sabe por quê? Porque a sua voz não entra no céu. Que isso? Tua voz não entra no céu. Você não ora. Você não louva. Sua voz não é conhecida. Quando alguém telefona para você, você identifica a voz de imediato da tua família. Alguém da tua família, teu marido liga. Se falar um oi, duas letras. Oi? Vamos dizer que a casa inteira diga oi. O filho fala oi. Ligou. Fala, meu bem. Pronto. Ué, como é que pode? Aí você abre a boca, feliz da vida, e diz, conheço essa voz. O céu conhece a tua voz. Os anjos de Deus conhecem a tua voz. Você já repreendeu um mal e o inferno conhece a tua voz. Se você não for atuante no campo espiritual, o campo físico vai ser uma derrota. Tem gente que quer ser famosa aqui na terra. Deveria procurar ser famosa ou famoso no mundo espiritual. Eu preguei aqui sexta-feira da semana passada, retrasada, que 7 filhos de um sacerdote se empolgaram demais, se empolgaram muito, e viram o apóstolo Paulo expulsar um demônio bravo, fazendo barulho. Aí os rapazes olharam e disseram, ih, que legal, olha só, o negócio é forte. Você viu que o Paulo usou o nome de Jesus? Que coisa! Ah, se eu encontrar um demônio por aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá, vamos embora. Foram os 7, todos felizes da vida. Quando chegaram pela rua lá, encontraram, o demônio viu aquela cena. Ele disse, vamos fazer uma graça com eles. E aí manifestou um demônio.
Aí o mais eufórico virou para o demônio e disse: esconjuro-vos pelo nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles, arregalou a sobrancelha do homem e disse: conheço Paulo. Jesus, conheço Jesus. E Paulo, eu bem sei quem é Paulo. E vós quem sois? Eu nem te conheço, como é que eu vou te respeitar? Vou te respeitar como se eu não te conheço? E tem gente que o diabo diz: te conheço muito bem, você faz tudo que eu gosto. Pessoal, com o mundo espiritual não se brinca. Quando as pessoas entenderem que tudo é espiritual, para algumas é tarde. Tem gente que passa a vida no evangelho, a vida na igreja e não leva a palavra de Deus a sério. Irmãos, vamos servir a Deus de verdade. Compromisso com Deus. Bom, se a gente seguir o ritmo da sociedade, se perde. O cristão, literalmente, irmãos, tá? Ele tem que se focar tão somente em Jesus Cristo. Jesus é o padrão. Jesus é literalmente o exemplo. Jesus é o Senhor. Então eu vou agir como a palavra me manda. Deus disse para Josué: Josué, levanta, porque o meu servo, Deus falou com Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto. Meu servo. Olha o referencial de Moisés no coração de Deus, na boca de Deus para o Josué. Josué, agora é com você, levanta. O meu servo Moisés é morto. Ou seja, ele cumpriu a missão dele, ele é meu servo. Eu vou deixar essa pergunta aqui hoje, neste culto. Quantos de nós, na boca de Deus, somos classificados como servos? Será que Deus olha para a terra e diz: minha serva? Tá vendo, anjos? Vem cá. Meu servo. Minha serva. Fulano de tal, meu servo. Fulana de tal, minha serva. Pastor, eu não tinha parado para pensar nisso. Então começa a pensar a partir deste momento. Porque o nosso referencial no mundo espiritual é que define a vida que nós temos aqui na terra. Porque ou somos levados a sério pelo céu, ou não somos. Ou somos respeitados pelo inferno e temos autoridade espiritual, ou não temos. Com Jesus não tem meio termo. É sim, sim, não, não. O cristão brinca de Halloween. Bota uma fantasia ensanguentada, aquela máscara cheia de sangue, aquela capa preta. Vou brincar, vou me distrair, vamos lá, vamos para a festa, vamos para a farta. Tudo bem, maravilhoso. Oh, né? Aleluia, né? O dia que precisar expulsar uma dor de cabeça, o capeta vai rolar de gargalhar e vai dizer: você, com a minha roupa, quer me expulsar? Você, com a minha cara, quer me expulsar? Pastor, por que a senhora falou do Halloween? Não sei. Eu sei de uma coisa: de Deus ele não é. É uma festa de bruxas, mistura de vivos com mortos que não existe, ou seja, mentira. E Jesus não tem nada com a mentira. Veja por onde você anda, o que você anda fazendo. Veja se você está levando a vida de Daniel, se você está levando a vida de Josué. Não, que vida de servo, para. Servo de Cristo. Enquanto Jesus viveu nessa terra, ele foi servo de Deus. E ele demonstra isso em várias partes dos seus evangelhos. E ele disse para os discípulos e para o povo: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se você está aqui na terra para fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que o Espírito de Deus se alegra e vai cumprir com a vontade dele na tua vida. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.